Pura vida, heróis de propósito. Hoje o tema é trabalho em equipe. E essa vai ser fácil, né? Afinal, unidos venceremos. Sozinho você vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Será? Será mesmo? Porque se você, assim como eu, já se viu enfrentando imensos desafios para fazer as equipes funcionarem, está em busca de respostas de como trabalhar melhor em equipe, esse episódio é para você. Desafios de comunicação, interesses conflitantes. Se você já enfrentou uma série desses desafios ao buscar fazer uma equipe funcionar, então vale a pena a gente se questionar por que, afinal, a gente escolhe trabalhar em equipe. Se temos tantas dificuldades na hora que a equipe vai funcionar, a história que eu vou contar agora talvez te ajude a entender, afinal, por que vale a pena se dedicar a uma equipe. Essa história aconteceu com um ratinho que, de repente, viu o dono da fazenda onde ele morava chegar com uma ratoeira e ele ficou desesperado. Primeiro ele foi procurar sua amiga Galinha e falou: Galinha, você não sabe, o dono da fazenda trouxe uma ratoeira, isso vai acabar me pegando, e agora? E a Galinha falou: olha, eu sinto muito, mas eu não tenho nada a ver com esse assunto. E o ratinho falou: poxa, se a galinha não me ajudou, talvez o porquinho me ajude. Ao procurar o porco, o porco disse: olha, eu realmente gosto muito de você, ratinho, mas eu tô aqui preocupado com as coisas do chiqueiro, não vai dar para fazer muita coisa agora. Para fechar, ele resolveu procurar a membra mais querida de toda a fazenda, a vaquinha, que sempre ajudava, né, fornecendo leite para todo mundo. E aí ela foi lá, ele foi procurá-la e ela falou: Mu, não vai ter muito o que eu fazer, viu, ratinho? Porque, na verdade, eu até vou fazer uma oração por você, mas, enfim, isso é um desafio seu. É melhor você ficar longe dessa ratoeira aí e vai tudo dar certo. Bom, o ratinho foi dormir muito preocupado e no meio da noite todo mundo ouviu o barulho que era esperado. Clac! A dona da fazenda, né, a esposa do fazendeiro, imediatamente foi correndo porque achou que finalmente ia se livrar daquele rato. E no escuro mesmo foi tentar encontrar a ratoeira onde ela tinha sido colocada e não percebeu que, na verdade, quem havia sido capturada na ratoeira era uma cobra. Quando a dona chegou perto, a cobra picou a dona da fazenda e ela começou a adoecer. O fazendeiro, muito preocupado com a sua esposa, resolveu fazer uma comida que desse força, desse sustância e, para isso, sacrificou a galinha para fazer uma bela de uma canja. A canja não foi o suficiente para salvar a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, e eles tiveram também que começar a receber um pouco mais de visitas, trazer o seu doutor, e aí o dono da fazenda precisou sacrificar também o porco para alimentar esse povo todo. Infelizmente não teve jeito, mesmo com todo o suporte médico, com todo o apoio da família, a esposa do fazendeiro veio a falecer. E aí, para o funeral, para receber todo mundo que veio de longe, eles tiveram que matar a vaquinha também. A lição que a gente tira sobre isso em relação ao trabalho em equipe é que aquilo que a gente acha que é só o problema de um, no final das contas, acaba influenciando a cada um de nós. Uma ratoeira na fazenda não é problema só do rato, é problema de toda a equipe, é problema de todos aqueles que fazem parte de um mesmo grupo, de uma equipe, de uma mesma empresa. Mas, afinal, por quê? Né? O que fazer, então, para o trabalho em equipe funcionar? Interessante que existem algumas culturas que favorecem o trabalho em equipe desde o berço. Talvez uma das que se tornou muito famosa nisso é a cultura japonesa, uma cultura bastante reconhecida pelo esforço da coletividade. Mas, mais uma vez, lá do sul do Japão é que vai surgir uma outra filosofia, além do Ikigai, que orienta nossos trabalhos, né? Ikigai que significa propósito, que faz sua vida valer a pena, mas lá no sul do Japão, na região de Okinawa, é que surge uma outra filosofia que eu chego a considerar uma evolução do Ikigai, a filosofia do Moai. Se Ikigai significa o seu propósito, a sua razão para acordar todos os dias, Moai, traduzindo em termos filosóficos conceituais, é viver seu propósito de forma compartilhada, compartilhar o seu propósito com outras pessoas. Na prática, como é que eles fazem esse Moai acontecer? Eles juntam crianças, ainda ali na infância, né, com seus 7, 8 anos de idade, em grupos de aproximadamente 5 pessoas. E lá em Okinawa, onde existe a maior concentração de centenários, essas crianças, que antes dos 10 anos já começam a ser unidas nesses grupos chamados Moai, vão juntos até o final da vida, se apoiando financeiramente, emocionalmente, nas mais diversas formas. São amigos por uma vida inteira, é uma equipe de propósitos compartilhados.
Inspirador, né? Você imaginar que nos momentos mais desafiadores, além da sua família sanguínea, você terá aqueles que foram escolhidos e que você escolheu para viver do lado deles. Agora, os desafios são imensos, né? Para fazer uma equipe como essa funcionar. Imagina o que é se tolerar por quase 100 anos numa vida, hoje em relacionamentos líquidos, que a gente mal aguenta uma pessoa durante uma ligação telefônica ou uma visita presencial naquele almoço de domingo. O que nos incentiva mais uma vez a buscar fazer esse trabalho em equipe é nós entendermos que esse foi um dos grandes diferenciais da humanidade. Yuval Harari, no seu famoso livro Sapiens, tenta explicar para nós, afinal, por que o Homo sapiens, né, essa espécie humana, entre todos os humanoides que passaram pela Terra e até os seus parentes ali primitivos, por que a gente se destacou acima de outros, né? E ele mostra para nós o que é chamado de revolução cognitiva. O que é a revolução cognitiva? Foi a nossa capacidade de criar, diferente de outros animais espalhados pela Terra, uma capacidade de colaboração, de trabalho em equipe fora do comum, fora do normal. Para imaginar que, pleno século XXI, para nós, fazer um trabalho que começa aqui, numa multinacional, e para um outro país, um outro continente, outra pessoa dar continuidade, vender para outros, ter toda essa globalização parece algo natural, normal. Mas isso já começa a acontecer há muitos séculos atrás, com as grandes navegações. E antes mesmo disso, a forma como as religiões, as línguas, a cultura, as nações se proliferam pelo mundo, é um fenômeno que dificilmente você vai encontrar com outros animais, especialmente com os mamíferos, né? Isso nasce dessa revolução cognitiva que nos dá espaço para criar histórias, para criar culturas, para criar bons motivos para nos unirmos e defendermos uma causa comum. Agora, indo para uma visão muito mais prática do que o trabalho em equipe tem para trazer para você, no nosso próximo bloco a gente vai ter um bate-papo aqui com o Silvano Barbosa, um cara que conseguiu unir em um mesmo negócio, uma mesma empreitada, os principais concorrentes de um setor. Olha que desafio fazer o trabalho em equipe acontecer entre concorrentes. E a gente fecha as nossas conversas do dia de hoje com o Cristiano Santos, da PeopleDH, que vai contar para nós como desenvolver as habilidades de trabalhar em equipe, né? Como fazer para que você seja um bom membro de uma equipe. Se é para falar de trabalho em equipe, eu resolvi trazer para conversar hoje alguém que levou isso ao extremo. Um cara que conseguiu juntar em equipe, em um grande resultado, uma empresa, concorrentes do mercado. Você imagina o que é, se dentro de uma empresa, no dia a dia, a gente tem dificuldade de fazer os colaboradores trabalharem em equipe, o que é você pegar concorrentes que vivem se engalfinhando de segunda a sexta-feira e falar, vamos começar um negócio conjunto? E não só ter a ideia, mas levar ao resultado. E além de tudo, um grande irmão de uma vida que me ensinou muito sobre o que era trabalhar no meu primeiro emprego. É uma honra ter aqui comigo Silvano Barbosa. Irmãozão, obrigado por essa entrevista, viu? Prazer é todo meu, cara. Cara, já começamos direto no assunto aqui. Para você, o que é trabalho em equipe? Eu tive uma educação toda voltada para isso. Fui escoteiro desde antes de ter idade para ser escoteiro. Então eu já nasci trabalhando em equipe. Mas com o crescimento, uma filosofia que eu adoro é a dos CEOs americanos, que é todos juntos, ninguém fica para trás. Então, numa equipe, todo mundo tem que ir junto e chegar junto no final. Se existe alguma discrepância ou de conhecimento, de capacidade, ela pode ser plenamente balanceada, né? São raros os casos em que você tem que descartar um elemento. Então, é isso. Saiu junto, chega junto. Agora, para chegar nesse ponto, os desafios são imensos, né, cara? Para fazer uma equipe funcionar. Quais foram os principais que você enfrentou até hoje na tua carreira para viver essa força de caráter de trabalho em equipe? Olha, até citando, né, o CT Segurança, que é onde a gente tem o coração hoje, a gente teve um desafio muito grande na pré-inauguração por conta de obra. Obras é sempre obra, né? Sim. E a gente teve um desafio muito grande de conseguir realizar muito em muito pouco tempo, né, como se fosse um recomeço. E ali eu lembrei de todas as empresas, obviamente, eu acessei todas as empresas por qual eu já tinha passado e trabalhado em equipe com eles, convidei eles para vir me ajudar. Mais de 12 empresas foram no dia seguinte, algumas começaram a trabalhar no mesmo dia, né? Então a gente pegou empresas completamente diferentes que não tinham tido tempo de imergir naquele projeto e trabalharam em equipe de uma forma muito coesa, muito funcional, e a gente conseguiu fazer o que se prometia em 2 meses, em 2 semanas. Vocês conseguiram entender o desafio que ele está trazendo? A ideia que o Silvano e todos os sócios desse negócio tiveram é criar um centro de treinamento na área de segurança, algo que não existia até então no mercado. E colocar nesse centro como expositores, como parceiros, aqueles que eram concorrentes.
empresas de áreas, às vezes semelhantes, com o espaço de exposição, e fazer isso de uma forma que cada um tivesse seu nicho, tivesse sua vantagem e aumentasse a sua venda. O mercado ainda tinha muito a ser explorado, que ficava à parte, e convencê-los de que valia a pena fazer isso juntos, ao invés de um contra o outro, foi um dos grandes desafios que aconteceu. Agora, depois que a gente quebra essas pedras, né, no meio do caminho de fazer a equipe acontecer, a gente colhe muitas vantagens, né, cara? Então, conta para nós qual foi o papel do trabalho em equipe na tua vida até hoje. Cara, trabalho em equipe na minha vida é a minha vida, né? A grande verdade é essa. Eu não consigo entender como progredir, como prosperar sem ter isso dentro como um parâmetro. Em vários momentos a gente teve situações onde sozinho a gente não chega a muito lugar nenhum, né? Não tem como. Mas você entender como fazer uma equipe ser funcional dentro de tudo do dia a dia da gente, eu acho que é o grande paradigma. Porque você tem que quebrar egos, né? Principalmente o nosso. O principal é nosso, então você conseguir vencer isso é muito importante, mas o legal é que você abre parâmetros infindáveis, você começa a enxergar muito mais longe e aí você começa a colher frutos inesperados, né? E isso é muito legal. Então, quando eu penso com relação aos benefícios do trabalho em equipe, eu sou só uma pessoa plural hoje porque eu trabalhei em equipe. Eu dei ouvidos, eu ouvi, eu aprendi, eu evoluí e as pessoas evoluíram junto. Então isso me permite ir muito mais longe e ter a condição de fazer meio que qualquer coisa. Quando a gente fala sobre a questão do ego, né? Do anular o ego, às vezes soa meio, mas como assim, né? Eu vou deixar meu ego à parte para poder se entregar numa equipe. Uma das coisas que popularizou muito esse trabalho que eu realizo de propósito é o conceito de Ikigai, né? Pessoas que vivem seu propósito. Agora, existe uma evolução do Ikigai, que é quando a gente junta as pessoas para viverem propósitos compartilhados. É um outro conceito chamado de Moai. Moai, numa tradução literal, são as cordas que amarram os barcos no meio da tempestade. Aquilo que nos mantém unidos quando tudo virou do avesso. E para isso, só é possível quando a gente abre mão do meu interesse para entender o nosso interesse, o nosso caminho, né, Silvano? Exatamente. Quando você vai se entregar a um projeto, e é independente da natureza do projeto, né? E você envolve outras pessoas ali junto, por isso que o conceito de todo mundo junto é fundamental, porque você vai se desenvolver, vai desenvolver as pessoas junto com você. E quando você abre espaço para que isso aconteça, eu falei agora há pouco, você colhe frutos inesperados, né? Quando você abre espaço para isso aconteça e tem a tolerância, a paciência, e deixar o amiguinho do lado desenvolver o trabalho dele também, ver até onde ele vai chegar, a possibilidade de você chegar num lugar melhor é muito importante. Eu adoro equipes que são extremamente diferentes entre si as pessoas, né? Você ter pessoas bem diferentes junto no mesmo time permite que você tenha uma inteligência muito maior, você tem pontos de vista diferentes, experiências de vida diferentes, você tem um monte de informação diferente se juntando num caldeirão que onde todo mundo tem voz, pode opinar, então é impossível não sair algo melhor dali, né? Então, essa questão de você anular o seu ego, permitindo que isso aconteça, não te enfraquece, te fortalece imensamente. Eu lembro, você me conhece desde quando eu ainda não tinha nem idade para dirigir. Já viu, eu passava por vários relacionamentos e um dos conselhos que você me deu nessa vida, você falou assim, Takei, quando você for se fortalecer num relacionamento, ao invés de procurar uma pessoa que te complementa, uma pessoa que é igual a você e que você só vai se ver maior naquilo que você já é, procura alguém que realmente te completa, alguém que tem outras características que você não tem, aprende a respeitar isso, aprende a fazer isso acontecer. O que você me contou para relacionamento é o que funciona na equipe também, né? De aprender a olhar o diferente de nós, que às vezes incomoda, às vezes não é prazeroso, e fazer isso funcionar é uma das grandes sacadas de fazer um trabalho em equipe acontecer, né? Olha, eu tenho poucas, mas talvez boas dicas. Então, eu gosto muito do que eu acabei de falar, de estudar e ter interesses diferenciados, que normalmente não teria. Geralmente isso me traz surpresas muito boas. Segundo, uma jornada de autoconhecimento, seja lá qual for, vai te levar para um patamar novo e te dar mais segurança, você vai ficar mais seguro para se relacionar com as pessoas. E tem um livro que eu sou apaixonado, eu reli várias vezes, indico pra caramba, que não é novidade, que é o Monge Executivo. A qualidade de um líder servidor, de um participante de um grupo servidor, ele é um diferencial que, olha, você tem que ler, reler e viver. E aí os frutos, eles são absurdamente positivos. Amplie seu repertório,
Compreenda o outro no lugar dele, com as capacidades dele, para que você possa servir a sua equipe, servir o seu time e, de repente, de um membro, um bom trabalhador na equipe, de repente ser líder, depois passar essa liderança para outra pessoa. O trabalho em equipe é o que nos faz criar a tão famosa, tão querida palavra sinergia, a capacidade de que a soma dos esforços de cada um seja muito maior do que o 1 mais 1 cria um efeito exponencial. O meu 1, o seu 1 dá 2, vai dar 3, 4, 5, porque a gente utiliza o melhor de cada um para criar muito mais do que seríamos sozinhos. Continua com a gente, que o próximo bloco é para o desenvolvimento das dicas para você melhorar seu trabalho em equipe. Para nós recebermos boas dicas de como desenvolver essa grande força de caráter que é a capacidade de trabalhar bem em equipe, de servir, de fazer uma equipe funcionar, eu convido aqui meu querido amigo Cristiano Santos. O nosso bloco de dicas sobre como desenvolver a capacidade de ter trabalho em equipe, eu resolvi trazer um grande parceiro, um especialista em desenvolvimento humano, que é meu amigo Cristiano Santos, da People DH. Cris, brigadaço por atender esse convite, irmãozão. Obrigado você, Rafael. Cara, um prazer estar aqui de novo com você e nesse projeto fantástico que você está desenvolvendo e fazer parte dele é uma alegria, assim, uma honra. Muito obrigado mesmo. Valeu, irmãos. A gente está fazendo junto esse programa de Heróis de Propósito, isso que está fazendo tudo ser mais legal ainda, a contribuição de todo mundo. E a contribuição que eu peço para você nesse nosso dia, Cris, é responder uma pergunta bastante desafiadora, que é como melhorar a nossa capacidade de ser um bom membro de uma equipe, de fazer o trabalho em equipe acontecer, Cris. Cara, boa pergunta, assim, o trabalho em equipe é uma coisa que todo mundo deseja, né? Todo mundo deseja trabalhar em equipe, todas as empresas desejam trabalhar em equipe, a sociedade deseja trabalhar em equipe. Se a gente for pegar um pouco do histórico, né? Somos seres sociáveis desde a época da caverna, então trabalhar em equipe faz parte do nosso DNA, senão a gente não estaria aqui fazendo essa reunião hoje aqui. Então, por mais que às vezes as pessoas pensam que é difícil, é uma habilidade natural, não precisa só refinar. Mas eu acredito, cara, que assim, o principal de um trabalho em equipe tem a ver com a confiança. Nenhuma equipe, digamos, consegue prosperar ou consegue performar em alta qualidade e resultado se não tiver confiança. Isso seja na sua família, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, a confiança é a base de tudo. Então, quando a gente fala em confiança, cara, para mim, assim, tem dois conceitos que são importantes. Pensa como se a gente tivesse duas asas, né? A gente tem uma asa da chamada confiança, que é o caráter. O caráter tem a ver com o que a gente é, como a gente faz as coisas, como a gente lida com as outras pessoas, quem a gente é no escuro, né? Então, o caráter é a nossa capacidade de demonstrar as nossas qualidades como ser humano. Mas não se resume a isso, né? Eu não vou confiar em alguém só porque eu gosto dela ou confio nela pelo caráter dela. Tem uma segunda asa, né? Senão a gente não consegue voar. A segunda asa é a questão da competência. É o quanto a gente confia que essa pessoa vai nos entregar ou atender às nossas expectativas com relação a resultado ou com relação a relacionamento, seja o que for. Então a gente precisa desenvolver essas duas asas sempre na mesma proporção, sempre ter uma autocrítica, né, no sentido de, será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo com relação ao meu caráter? E segundo, se eu estou desenvolvendo a minha competência, as minhas habilidades, porque as pessoas confiam em mim. Porque no fundo, a gente só confia em alguém que tem essas duas coisas. É lógico que a confiança tem mais outros elementos, né? Por exemplo, coesão e consistência. Eu sempre ser a mesma pessoa, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas, digamos assim, só essas duas asas já seriam um bom elemento para desenvolver a confiança na equipe. Essas duas asas já são dois elementos que às vezes a gente confunde, né? Às vezes eu gosto muito de uma pessoa e falo, porque eu gosto dessa pessoa, eu vou dar um cargo para ela, vou dar uma função para ela, porque, nossa, eu gosto. Aí a pessoa não desempenha, porque ela de repente não tem a competência ou capacidade. E às vezes, por mais que a pessoa tenha uma competência ou capacidade, a gente não tem como ter um bom relacionamento porque ela não é uma pessoa confiável no aspecto do caráter. Agora, para essas metas acontecerem, para o propósito caminhar e a gente se manter coeso, não adianta só desejos e planos comuns, a gente vai precisar de alguns princípios, alguns passos. Quais são, assim, alguns passos principais para que a equipe realmente funcione na hora que eu já criei confiança, já temos o pertencimento? O que mantém essa equipe coesa com o passar do tempo? Tem 4 princípios, cara, que eu sempre trabalho nos workshops e treinamento que eu ministro,
que é uma coisa que faz bastante sentido, porque o que uma equipe acaba gerando no final é uma cultura. Então, essa cultura, que é a soma das competências, caráteres dos indivíduos, que a gente falou lá que gera confiança, ele gera uma cultura que é o alicerce do trabalho em equipe. Então, esse alicerce, para mim, ele tem 4 pilares, assim, 4 princípios. O primeiro tem a ver com ver problemas como tesouros. E aí a gente está falando de proatividade. E é bom ilustrar um pouco aqui, porque às vezes as pessoas confundem proatividade com iniciativa, né? Iniciativa é eu ser o primeiro. Proatividade é eu ser pró alguma coisa, pró a uma atividade, ao contrário de ser reativo, né? Então eu posso ser o primeiro a discordar, eu posso ser o primeiro a ser reativo. Então a proatividade é ver o problema como tesouro, né? De quando a gente tem um desafio na vida pessoal, no trabalho, a gente fala, pô, vamos tentar, vai dar certo, né? Vamos acreditar de que isso é o melhor. Então esse é um primeiro princípio. O segundo tem a ver com não julgar e não culpar. Porque muitas das vezes a gente tem o problema e o problema acaba gerando algumas situações de conflito onde a gente vê dedos apontados em todas as direções. E isso mina a equipe e abala a questão da confiança, abala o sentimento de pertencimento. Então a gente tem que procurar, em vez de achar culpados, apontar dedos, achar pessoas que são ali responsáveis, é tentar descobrir como nós vamos resolver esse problema, né? Então, ao uma situação de problema, a melhor pergunta é como vamos resolver, e não quem causou isso. Sim. O terceiro item tem a ver com raciocínio sistêmico, visão sistêmica, né, que é a capacidade do indivíduo olhar fora do umbigo dela, né, de contra a questão egocêntrica, né? E isso até para a carreira dela e para o resultado da equipe, porque quanto mais, até para a vida, né? Quanto mais eu enxergo o outro, tenho esse exercício de empatia, de colaboração e de servir, eu entendo o trabalho do outro, depois eu entendo o trabalho da minha área, eu entendo o trabalho da minha empresa, eu entendo o mercado da minha empresa, eu entendo a sociedade, e com isso eu desenvolvo algumas capacidades de análise, tomada de decisão, né? E também nesse sentimento de você ser mais preciso, efetivo, produtivo nas decisões que você toma. Quando você olha só para si, o teu universo fica muito pequeno. Você olha para fora. Quando você quer contribuir, né? Que você fala assim, eu quero ajudar, mas você só traz os seus talentos e não consegue enxergar o que os outros têm para agregar, não é nem criticar ninguém, mas não ver o poder que os outros têm para contribuir com aquilo, também pode acabar dificultando. O quarto e último pilar qual que é, Cris? O 4, cara, tem a ver com processos de resultado. É muito comum no mundo que a gente vive as pessoas serem dragadas por resultado. Não estou dizendo que o resultado seja ruim. As empresas e a gente vive por resultado. Mas muitas das vezes a gente não sabe como esse resultado foi construído. Então, a gente gasta muita energia, a gente se estressa, a gente gasta muito recurso para obter uma meta, um resultado que pode ter sido sorte, pode ter sido azar, pode ter caído no teu colo, pode ter sido uma coincidência. E como você repete essa história de sucesso, ou como você evita essa história de pseudo-fracasso, se você não conhece o processo? Então, assim, você precisa investir na equipe de que ela desenvolva processos, e eu não estou dizendo burocratizar, desenvolver processos que eles possam ser replicáveis, que possam ser escalonáveis, que possam aprender, outras pessoas possam aprender aquilo, que funcione sem você estar ali, porque às vezes você pode não estar por algum motivo, mas que a equipe não vai ser abalada, a meta não vai ser abalada, né? O propósito não vai ser abalado, porque é uma coisa que está num processo, acontece num flow, né? Não acontece por uma iniciativa de uma pessoa só, como um time de futebol, né? Se o craque se machuca, pronto, o time acaba? Não, existe um processo, existe um treinamento ali. Da mesma forma, na nossa vida pessoal ou no trabalho, a gente precisa primeiro entender como o resultado se constrói. E aí depois entra todos os conceitos de Kaizen, de melhoria contínua, que como é que eu melhoro esse processo na minha vida pessoal e profissional. Fenomenal, Cris. Galera, então, se liga nesses 4 pilares. Você primeiro precisa começar a enxergar, então, para o seu time funcionar. Como a gente faz para olhar os problemas, na verdade, como oportunidades? Afinal, onde tem um problema, tem um trabalho a ser realizado. A gente não tem trabalho a fazer se não tem problema a ser solucionado. Olhar para as pessoas não como questão de julgar e culpar, mas não quem foi o responsável, mas como iremos resolver. Ter uma visão sistêmica de ver como é que cada um pode contribuir com essa solução. E lembrar,
que na hora que a gente vai alcançar resultados, sempre há um processo, há um meio, para no final a gente alcançar a tão desejada sinergia. Aquele resultado no qual a gente vai dividir um bolo e não só um cupcakezinho que cada um consegue fazer. Cris, muito obrigado pela participação. Galera, fica com a gente para o fechamento aqui do nosso programa Herói de Propósito. Fenomenais as dicas que o Cristiano Santos traz para a gente entender como fazer funcionar o trabalho em equipe. Aqui vão alguns complementos, algumas dicas minhas. Uma das bases para você ter uma equipe que funciona bem é a construção da confiança. Isso não precisa ser feito necessariamente por quem está na posição de liderança numa equipe. Se você quer entender melhor de como a confiança cresce, eu te convido a visitar lá o meu Instagram e lá no link do meu perfil, link da bio, você vai encontrar um jogo chamado Evolução da Confiança. É um jogo curtinho, você vai levar uns 15 minutos para fazer e você vai conseguir entender coisas muito poderosas sobre o que faz as equipes funcionarem, o que faz as pessoas colaborarem umas com as outras. A dica inicial que você vai encontrar lá é que você precisa ter mais chances de interação. E esse é um ponto importante quando você está numa equipe. Se você quer que elas funcionem melhor, faça com que as pessoas tenham mais chance de conversar umas com as outras, dialogarem sobre suas dificuldades e, principalmente, admirar as potencialidades uns dos outros. Um segundo item que aparece bastante quando a gente vai olhar o que faz uma equipe poder crescer é a gente ter o que é chamado de relação de ganha-ganha, construir isso na equipe, construir isso com as demais pessoas. Naturalmente, trabalhar com outras pessoas envolve sacrifícios, envolve você abrir mão do como você queria fazer sozinho para fazer o que nós faremos juntos, que talvez seja muito melhor do que você pensava sozinho, mas nem sempre é agradável e fácil chegar nesse acordo. Então, criar uma relação de ganha-ganha ou um jogo de soma não zero significa você conseguir enxergar aquilo que é chamado de sinergia, que é você ver como você consegue fazer para o seu esforço, que daria um de resultado, e o esforço do outro, que daria mais um de resultado, não ser só mais um que daria 2, mas criar a famosa sinergia. E isso se faz através de bastante negociação, alcançar através do terceiro ponto, que é a comunicação. Tornar comuns as ideias entre os vários membros da equipe. Aqui eu faço um convite para você assistir nosso episódio de inteligência emocional, em que a gente trabalhou vastamente aspectos de tanto da sua comunicação intrapessoal, você conversar com você mesmo, entender suas emoções, como da interpessoal, como você expressar, como conversar isso com outras pessoas. E como sempre, eu deixo um presente para quem assistiu aqui o nosso episódio, entrando também lá no meu Instagram, @RafaelTakei, você vai encontrar o seu teste para você descobrir as suas forças de caráter, as suas capacidades que te tornam único, inigualável. E o presente também é que depois de conhecer a sua lista em ordem da primeira à 24ª força de caráter que você tem, você pode escolher qualquer uma delas, me mandar um direct, me mandar uma mensagem, eu vou ter o maior prazer de pegar uma dessas forças e te dar boas dicas de como você pode desenvolvê-las. Continue acompanhando com a gente os episódios de Herói de Propósito e que as forças de caráter estejam com você.